Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 1 do segundo livro de Macabeus. Isso mesmo, hoje a gente começa um novo livro chamado Segundo Livro de Macabeus. Nós percorremos o primeiro livro de Macabeus e conhecemos a grande revolta dos Macabeus ou a resistência dos Macabeus diante da helenização ali do povo judeu. A helenização acontece a partir do momento em que o grande império de Alexandre Magno é esfacelado, dividido, repartido entre vários generais. Aquela região da Síria, Celecíria, ficou sob comando de um general Seleuco, da onde começou a dinastia Seleucida. Tivemos grandes embates e principalmente os reis Antíoco IV, Antíoco, depois Demétrio, depois reis que realmente se opuseram aos judeus e fizeram de tudo para que os judeus pudessem se curvar aos seus costumes, aos seus deuses e à sua religião. A grande resistência foi feita justamente pela família de Matatias, que tinha 5 filhos, Judas, Simão, Jonatas, João e Eleazar. E esses 5 filhos que praticamente foram a grande resistência e liderança contra essa helenização. Veja que quando nós terminamos o primeiro livro, nós estávamos vendo a ascensão de um dos filhos de Simão, chamado João, conhecido mais tarde como João Hircano, de onde começou a dinastia dos Asmoneus, que começa com a família de Simão, tendo João Hircano como um dos primeiros reis que fazem com que tenhamos uma dinastia de reis que vão reinar na Judéia durante 103 anos. Muito bem, nós terminamos o primeiro livro mostrando que os judeus resistiram, venceram e conseguiram se impor com um reino ali na região da Judéia e de Jerusalém. Atenção aqui comigo, o segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro livro. Atenção, nós não estamos continuando o primeiro livro. O primeiro livro termina com a ascensão de João, que a gente sabe pela história que ele será um rei onde terá a dinastia, que a partir dele é fundada, vai reinar durante 103 anos. Mas o segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro. São 2 obras totalmente independentes. O segundo livro de Macabeus, ele foi escrito no final do 2º século antes de Cristo, ou seja, então foi escrito muito próximo de todas aquelas dos acontecimentos. Você sabe que toda essa revolta dos Macabeus, toda essa resistência, Antíoco, Demétrio, Alexandre, todos esses reis seleucidas, eles são ali do 2º século, terceiro século antes de Cristo. Então, é um livro escrito muito próximo dos acontecimentos. O que esse livro faz? Esse livro retoma alguns personagens do primeiro, por exemplo, Judas Macabeu, Antíoco Epifânio, Antíoco Eupátor. Então, ele retoma alguns personagens, não todos, Judas principalmente, Antíoco Epifânio, Antíoco Eupátor, e é importante lembrar qual é o objetivo do livro. O segundo livro de Macabeus, ele tem como objetivo mostrar a resistência dos judeus frente à helenização. Mas o livro, gente, olha que coisa, o segundo livro de Macabeus, ele termina um pouco antes da morte de Judas. Judas Macabeu morreu no ano 160 a.C. Então ele termina um pouquinho antes da morte de Judas. Portanto, o segundo livro de Macabeus não vai citar para a gente Jonatas, não vai citar para a gente Simão, não, que são os 2 irmãos de Judas, que foram grandes líderes militares e religiosos, inclusive Simão dando origem
a dinastia dos Hasmôneos, não serão citados. Ou seja, o livro termina antes da morte de Judas. Muito bem. Esse livro, o segundo livro de Macabeus, segundo os historiadores, os biblistas, ele foi escrito por Jasão de Cirene, e que tinha um objetivo claro: encorajar os judeus e a resistência frente ao helenismo. Então, o helenismo, tanto é que você começa a perceber uma influência muito grande helenista, os nomes, os costumes e tal. Então, o livro é claro, ele tem um objetivo: encorajar os judeus à resistência contra o helenismo. Como seria essa resistência? Acompanhe comigo, aqui, olha, no quadro aqui, ó. A resistência seria em duas frentes. A resistência seria fé e ação. Tá vendo? A fé, rezar com o coração. Rezar, confiar em Deus com o coração. E a ação, lutar com as mãos. Então, essa resistência se dá de duas frentes, pela fé e pela ação. A fé é rezar, né, com o coração, e a ação é lutar com as mãos. Ok? Tá bom? Muito bem. É importante lembrar o seguinte: o segundo livro de Macabeus, esse segundo que nós vamos começar a ler, ele descreve a luta de Judas contra Antíoco Epifânio, lembra? Né? E principalmente, é muito importante você lembrar disso, o segundo livro de Macabeus dá um peso muito grande ao empenho para a libertação do templo. Tanto é que a grande história desse segundo livro é a consagração do templo. Então, o que o livro tem como principal, assim, é a luta de Judas contra Antíoco Epifânio, que foi o grande opositor dos judeus, mas, sobretudo, libertar o templo das mãos dos Seleucidas. O templo tinha sido profanado, eles tinham colocado uma estátua de Zeus no lugar do altar, tinha colocado ídolos de lá dentro. Então, o grande trabalho, a grande motivação desse segundo livro é mostrar essa libertação do templo e a purificação desse templo e a consagração desse templo. Tanto é que a gente já leu no primeiro livro que dessa consagração surge aí a grande festa do Hanukkah, tá bom? Muito bem, eu quero passar para vocês agora o esquema deste livro. Esse livro, ele pode ser dividido em 4 partes. Vamos ver as 4 partes do livro do segundo livro de Macabeus. Muito bem, são 4 partes que esse livro é dividido. A primeira parte, gente, são as cartas e as causas da revolta. E isso mesmo, vai do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Inicia com as 2 cartas, né, dos judeus de Jerusalém para os judeus lá da diáspora, principalmente aqueles judeus que moravam na Alexandria, no Egito, né? E essas 2 cartas, a gente tem o objetivo de convidar toda a comunidade que estava fora de Jerusalém a celebrar a festa das tendas, ou então celebrar a festa da dedicação do templo. Eu falei para você, essa grande festa da dedicação do templo que dá origem à festa do Hanukkah. E quem é que promove essa purificação do templo, essa dedicação do templo? Judas Macabeu. Isso é muito importante. Então, são essas cartas enviadas para todos os judeus, não só os que estavam em Jerusalém, mas no mundo todo. A segunda parte, acompanha comigo, é a fidelidade e o martírio. Vai do capítulo 4 ao capítulo 7, né? E é interessante que são os acontecimentos que são narrados, isso aí durante essa atuação do rei Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é na época de 175, né? 175 a 163 a.C. E Antíoco Epifânio foi um dos mais duros, ferrenhos generais seleucidas contra os judeus. Foi terrível, né? Essa segunda parte, trata da festa também instituída para comemorar a purificação do templo.
Eu estou te falando, o templo foi profanado, né? Ele foi profanado, e o pessoal colocou imagens, ídolos, né? Elas abandonaram a lei mosaica. Então aqui a gente vê Judas Macabeu entrando como personagem principal e mostrando essa purificação do templo, mostrando essa restauração do templo. No terceira parte desse livro, o que nós temos? A vitória do judaísmo. A vitória do judaísmo, que vai do capítulo 8 ao capítulo 13. O assunto principal aqui agora é a guerrilha, né? A revolta de Judas Macabeu, que consegue reverter a situação. Até aqui o povo fiel a Deus é perseguido. Mas agora vem uma resistência. E com o líder, Judas Macabeu. E ele consegue muitas vitórias, mas sempre conseguindo vitórias com o auxílio de Deus, né? Com essa vitória, volta ao mesmo tema que eu te falei. O que o povo celebra? O povo celebra a festa da dedicação, Hanukkah, né? Retoma o culto ao Deus verdadeiro, né? Retoma o esplendor do templo ali, tá bom? Tá certo? Muito bem. E veio a quarta parte do livro, a vitória do povo. A quarta parte do livro, a gente vai do capítulo 14 ao 15 e termina. Essa é a última parte do livro, né, que traz a coragem, a força de quem luta em favor do povo, né? É interessante que a tentativa de derrotar Judas e os seus partidários, seu pessoal ali, num dia de sábado, não teve sucesso, né? Aí a gente vê aquele Nicanor, aquele general, lembra do general Nicanor? Ele foi derrotado, né? Teve suas partes do corpo expostas ali na frente do templo, né? Mas para mostrar ali o poder do povo de Deus, né? Com isso, a cidade de Jerusalém foi libertada e ela passa a ser governada então pelos hebreus. Quando Nicanor morre, né? Quando Nicanor morre, a gente vê que quem conduz Jerusalém agora sempre serão os judeus. Eles colocam como governante, como não é governante, como administrador, como sumo sacerdote, os próprios judeus e o pessoal da família de Judas Macabeu, família de Matatias. Essas são as 4 partes do livro que nós vamos seguir e você vai seguir comigo. Então vamos lá, gente? Feito isso, deixa eu só chamar a atenção. Esse segundo livro de Macabeus tem uma parte muito bonita. Quando chegar lá eu vou chamar a atenção de novo. Mas vem, eu acho interessante a gente lembrar que o segundo livro de Macabeus tem um momento muito bonito que fala do sentido de rezar pelos mortos. O sentido da ressurreição. Sabe por que nós rezamos pelos mortos? Porque está na Bíblia. Não é invenção da igreja. Está na Bíblia, está no segundo livro de Macabeus, a oração e o sacrifício pelos mortos. Reconhecendo uma coisa muito interessante, que a oração pelos mortos só tem sentido se você acredita na ressurreição. Ou seja, se você acredita na ressurreição, você reza pelos mortos. Quem não reza pelos mortos não acredita na ressurreição, né? E aqui acontece, né, no segundo livro de Macabeus, eles fazem sacrifícios e orações pelos mortos. Por quê? Porque acreditam na ressurreição. Mas a gente vai ver isso lá. Vamos lá, gente? Vamos ler então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o primeiro capítulo do segundo livro de Macabeus. Eu sei que hoje a explicação é longa, mas quando a gente começa um livro, a gente tem que ter bastante mesmo, entender o que vai acontecer. Vamos lá então. Cartas aos judeus do Egito. Lembra que eu te falei? A primeira parte do livro, né, do capítulo 1 ao 3, são as cartas que são enviadas a todos os judeus que não estão ali na Judéia, em Jerusalém, mas estão espalhados. Aos nossos irmãos judeus que estão no Egito, saudações. Seus irmãos, os judeus residentes em Jerusalém e no país de Judá, desejam-lhe paz venturosa. Deus vos cumule de bens e se lembre de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servidores. Que ele disponha a vossa alma a piedade e a observância dos seus mandamentos com um coração generoso e ânimo resoluto. Que ele abra vosso coração à sua lei e aos seus preceitos e que vos estabeleça na paz.
Que ele escute vossas súplicas, reconcilie-se convosco e não vos abandone nas provações. Nós daqui rezamos por vós. Sob o reinado de Demétrio, no ano 169, nós judeus vos escrevemos na tribulação e na aflição em que nos achávamos nesta época, desde o dia em que Jasão e seus partidários abandonaram a Terra Santa e seu reino. A porta do templo foi incendiada e derramado sangue inocente. Então suplicamos ao Senhor e ele nos ouviu. Oferecemos sacrifício e flor de farinha, acendemos as lâmpadas e expusemos os pães. Celebrai, portanto, agora a festa da Cenopégia do mês de Casleu, ou mês de Kislev, né? No ano 180. Essa é a festa da dedicação da purificação do templo, viu? Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o Senado e Judas a Aristóbulo, a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu, da linhagem dos sacerdotes consagrados, como também aos judeus do Egito, saudações e votos de boa saúde. Salvos por Deus de inauditos perigos, nós lhe rendemos grandes ações de graças, porque tivemos um rei a combater. Mas Deus rejeitou aqueles que haviam atacado a cidade santa. Seu chefe, chegado à Pérsia com um exército aparentemente invencível, pereceu no templo de Nanéia, ou Nânia, né? Vítima de um ardil dos sacerdotes da deusa. Com razão, sob o pretexto de esposar aquela, chegou com seus amigos para apoderar-se de suas riquezas a título de dote. Os sacerdotes expuseram o tesouro e ele mesmo, com alguns de seus, penetrou no recinto sagrado enquanto eles fechavam as portas. Mas quando Antíoco entrou no interior, abriram uma porta secreta na abóbada e esmagaram o príncipe sob uma saraivada de pedras. Esquartejaram em seguida os corpos e degolaram as cabeças, lançando-as aos que estavam do lado de fora. Louvado seja nosso Deus em todas as coisas, porque entregou os ímpios às mortes. Em vésperas de celebrarmos o dia 25 de Casleu, ou Kislev, a purificação do templo, julgamos oportuno certificar-vos disso, a fim de que vós também celebreis a festa da Cenopégia, festa da purificação, e a comemoração do fogo que apareceu quando Neemias ofereceu o sacrifício após ter reconstruído o templo e o altar. Na verdade, quando nossos pais foram levados à Pérsia, os sacerdotes de então, inflamados de piedade, tomaram secretamente o fogo sagrado do altar e o esconderam no fundo de um poço seco, onde eles o ocultaram tão cuidadosamente que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Decorreram muitos anos e, quando aprouve a Deus, Neemias, salvo pelo rei da Pérsia, enviou para retomar o fogo os descendentes dos próprios sacerdotes que o haviam ocultado. Ora, segundo a explicação que eles nos deram, não encontraram o fogo, mas um líquido espesso. Neemias ordenou-lhes que o tirassem e o trouxessem. Uma vez preparada a matéria do sacrifício, disse Neemias aos sacerdotes que derramassem água sobre a madeira e sobre o que estava ali colocado. A ordem foi executada, e veio o momento em que o sol, a princípio recoberto por nuvens, pôs-se a brilhar. Então um grande fogo se acendeu e maravilhou todos os espectadores. Quando se consumiu o sacrifício, os sacerdotes puseram-se a rezar, e todos rezavam com eles. Jonatas entoava e os outros, inclusive Neemias, juntavam sua voz à dele. Eis a oração: Senhor Deus, Criador de todas as coisas, temível e forte, justo e misericordioso, que sois o Rei único e bom, único generoso, único justo, todo-poderoso e eterno, vós que salvaste Israel de todo mal, que fizestes de nossos pais vossos escolhidos e os santificastes, aceitai esse sacrifício oferecido por todo o povo de Israel. Guardai vossa parte de eleição e santificai-a. Congregai nossos irmãos dispersos, devolvei a liberdade aos que estão escravizados. Entre os pagãos, deitai vosso olhar sobre os que são desprezados e abominados, para que as nações saibam que sois nosso Deus. Castigai os que nos oprimem e nos ultrajam com seu orgulho. Plantai, como disse Moisés, vosso povo na vossa terra santa. Os sacerdotes então cantaram hinos ao som da harpa. Quando foi consumido o sacrifício,
Neemias mandou que se espalhasse o líquido restante sobre grandes pedras. Feito isso, uma chama se acendeu, mas se consumiu, enquanto o fogo que se erguia no altar continuava a brilhar. O acontecimento foi logo divulgado e contaram ao rei da Pérsia que era no lugar onde os sacerdotes levados ao cativeiro tinham ocultado o fogo sagrado, que havia parecido a água com o qual Neemias e seus companheiros obtiveram o fogo purificador das oferendas. Ordenou o rei que se murasse o lugar e considerasse como sagrado, após ter se certificado da exatidão do acontecido. O rei tinha por hábito tomar posse de muitas coisas, das quais dava uma parte a quem ele queria ser agradável. Os companheiros de Neemias chamaram isso de Neftar, que quer dizer purificação, mas a maioria o chama de Nafta. Muito bem, o que nós temos aqui? Eu acho que é importante que a gente lembre, que você possa sempre se lembrar possa se lembrar do esquema que nós fizemos aqui, para você ficar bem por dentro de tudo o que aconteceu, mas de que motivo existe estes 3 primeiros capítulos. Encorajar o povo, encorajar os judeus que estão fora de Jerusalém, que estão fora da Judéia, a celebrar também a purificação do templo. Há um resgate, há uma retrospectiva histórica, lembrando aqui do rei Antíoco, que foi o grande opositor, o rei Antíoco que sempre fez de tudo para que os judeus pudessem deixar os seus costumes, o rei Antíoco que profanou o templo, o rei Antíoco que queria que os judeus pudessem abandonar o seu Deus verdadeiro e assumir os deuses pagãos dos gregos. Ou seja, aqui são 2 cartas que são enviadas para os judeus que estão fora. Eles contam toda a história, inclusive relembrando que o rei Antíoco IV foi morto até pelos próprios sacerdotes deles, lá no templo de Nânia, que é um templo pagão. Mas, lembrando uma coisa, o centro desse primeiro capítulo, com toda certeza, o centro do primeiro capítulo é a purificação do templo. Isso é importante lembrar. O centro, a coisa mais importante é a purificação do templo. Por quê? Ou seja, a purificação do templo significa que os judeus conseguiram expulsar do templo todos os elementos pagãos, inclusive os gregos que estavam ali, com as suas ideias, com seus deuses, e retomar o templo como lugar sagrado. Isso é importante. Destruindo a estátua de Zeus, retomando de novo o altar, acendendo de novo as lâmpadas que ficavam diante do Santo dos Santos. Por isso, essa purificação do templo, ela é muito importante no 2º livro de Macabeus, como em todo o livro de Macabeus. Eu volto a lembrar, daí nós temos uma festa muito bonita celebrada no mês 25 de Kislev, ou 25 de Casleu, que mais ou menos coincide com a data no começo de dezembro, meados de dezembro no nosso calendário, que celebra quando o templo foi purificado de todo aquele paganismo e dedicado, ou seja, e consagrado novamente a Deus. Essa festa é lembrada até hoje pelos judeus como Hanukkah, ou então Festa das Luzes. É chamado Festa das Luzes por conta do óleo que havia um pouquinho só de óleo para se manter as velas acesas, e de maneira milagrosa o óleo não se esgotava, o azeite não se esgotava, mantendo todas as lâmpadas acesas durante todo o tempo da festa de dedicação. Um fato milagroso, como lembra aqui também a festa da dedicação ligada com um fato milagroso de um fogo que não se extinguiu, foi guardado,
quando o povo tentou banir os judeus, foi guardado. Esse fogo é guardado num lugar que ninguém sabia, se torna um líquido espesso. Esse líquido espesso é encontrado de novo, se coloca ali água e milagrosamente o fogo acontece. Essa história do fogo, da luz, para lembrar a dedicação do templo, ou seja, a purificação do templo e a dedicação do templo. Volto a lembrar, é muito importante hoje essa festa Hanukkah, que os judeus celebram, lembrando esse episódio. Não é só por causa da purificação do templo. Essa festa é importante para os judeus e para a história da salvação, não é só por causa da dedicação do templo, foi porque os judeus conseguiram retomar o templo, purificar o templo do paganismo e fazer com que o templo pudesse ser novamente consagrado a Deus. Tá bom? Tá certo? Vamos lá, só para a gente entender aqui alguma coisa. Versículo 7. 7. Peraí. Versículo 7. Sob o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, judeus, escrevemos na tribulação e na aflição. Que Demétrio é esse aqui? Esse é o Demétrio II, viu, gente? Não vamos confundir com Demétrio I, não. Demétrio I é lá de trás. Esse é o Demétrio II. Então, nós já tivemos aí outros... nós já estamos com Demétrio II, então nós já passamos por outros reis aí, ó, Seleucidas, que fizeram muito mal aos judeus. Né? Nesse momento que eles escrevem essa carta, está escrevendo sobre Demétrio II, tá bom? Versículo 9, muito importante lembrar aqui, ó. Celebrai, portanto, agora a festa da Cenopégia, no mês de Casleu, no ano 188. Gente, esse termo Cenopégia, ela é, na verdade, está lembrando aqui a festa da dedicação. Deixa eu te explicar uma coisa importante que você sabe. Em algumas Bíblias não está escrito Cenopégia, algumas Bíblias está escrito festa das tendas, mas a festa da tenda, a festa da Cenopégia, designa aqui, nesse momento, a festa da dedicação do templo, né? Que se inspira nos ritos lá da festa da dedicação, da festa das tendas. Mas é importante lembrar, que festa é essa? Ele está mandando, ou seja, os judeus estão mandando cartas aos judeus que moram fora de Jerusalém de Judéia para dizendo, ó, se unam a nós nesse momento, porque nós estamos aqui celebrando a festa da dedicação. Onde vocês estiverem, celebre aí também a festa da dedicação. Essa questão da unidade é muito bonita. Aliás, até hoje na Igreja Católica nós temos essa questão da unidade muito em alta conta. Por exemplo, o que se celebra em Roma é a mesma coisa que se celebra no Brasil, que se celebra nos Estados Unidos, que se celebra na Europa, que se celebra... Ou seja, tudo que se celebra aqui, celebra em todos os lugares. Você vê na igreja nós temos assim, a leitura que é feita hoje é a mesma leitura que vai ser lida lá no Japão, que vai ser lida lá na França, que vai ser lida nos Estados Unidos. Isso significa unidade. Então, é como se fosse uma igreja só celebrando em várias partes do mundo. É mais ou menos isso que os judeus querem que aconteça. É uma festa importante para nós aqui, a dedicação do templo. E onde você estiver, você celebre conosco em comunhão. Tá bom? 13, só para lembrar aqui, ó. Só lembrando, seu chefe, como da história quando Antíoco foi morto, seu chefe, chegado à Pérsia com um exército aparentemente invencível, pereceu no templo de Nanéia, vítima de um ardil dos sacerdotes da deusa. Na verdade, lembrando quando Antíoco foi morto por uma traição feita pelos sacerdotes deles lá, né? A Nânia, ou Nanéia, é uma deusa sumeriana, mais ou menos parecida com a deusa Artemis, mas era um culto que eles prestavam a essa deusa, e foi aquele fato que nós já vimos, Antíoco foi morto, né? Foi morto, fizeram todo um banquete, aquela coisa, receberam ele e tal, e depois mataram ele lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um esforço dos judeus para que todos os judeus espalhados pelo mundo todo estejam vivendo em comunhão, mesmo não estando vivendo em Jerusalém ou ali na Judéia, que todos estejam unidos nessa luta, unidos nessa resistência, unidos para que
possa ser mantida a fé do povo num Deus único e na sua palavra. Isso é muito importante. Então vamos prestar atenção que nesses 3 primeiros capítulos nós temos aí uma tentativa, né, muito grande de fazer com que todos os judeus espalhados pelo mundo estejam unidos com os judeus em Jerusalém, né, para lutar, para resistir. Veja que interessante. A resistência do povo judeu não é só uma resistência bélica, luta armada contra os reis seleucidas. É uma resistência religiosa. Tanto é que, enquanto em Jerusalém, na Judéia, se luta para que os reis seleucidas não os dominem, há uma resistência religiosa fazendo com que todas as pessoas que estão fora de Jerusalém se mantenham na sua fé. Tá bom? Et crucem Domini fugit partes adversae, vite teleu de tribuda, radix David. Aleluia.